Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então celebrando. Hoje estamos na quinta-feira da 19ª semana depois de Pentecostes, celebrando São João Câncio. Olha o polonês aí, Polônia, tadinha da Polônia, está lá na boca do canhão, né? Que coisa, que coisa. Se a gente se coloca a ouvir as notícias de cada dia, se apavora, né? Se apavora. A esperança vai cada vez a menos. Tudo recrudesce, a violência, a mentira no Brasil. O Brasil é a mentira, né? O engano, o logro, o malogro político. A guerra recrudesce. A impiedade de Francisco e de sua contra-igreja seguem campeando mundo afora. E a gente fica sem saber a direção a tomar. Sem saber a direção a tomar. Certamente eu me preocupo com aquela multidão dos que, entendendo as notícias diárias, e com elas o sinal dos tempos, lendo com elas o sinal dos tempos, identificando o tempo que nós vivemos. E eu penso que é bastante gente. Não toma um impulso, não tem coragem, e tantos até, sinceramente, não sei se posso dizer isso, mas condições para tomar a atitude como nós tomamos. Né? Porque essa é a atitude forte. Né? Essa é a atitude forte. Abandonar tudo, vir enfrentar uma vida de comunidade, quanto é difícil. Dedicar-se ao trabalho mais simples e à oração mais frequente. Essa é a resposta dos foros. Não haverá, ao fim e ao cabo, não haverá resposta mais forte, mais condizente com as notícias diárias e com o tempo que nós estamos vivendo do que essa. Não há, com certeza não há. E, contudo, sim, eu penso naquela multidão que enfim, não toma essas atitudes. Como salvar a própria humanidade? Como salvar a própria humanidade para que não seja descaracterizada? Para que não seja transformada? Desculpa, eu nem gosto de dizer essa palavra, mas para que não seja transformada num zumbi. Não mais humano. E como conservar a religião, a fé verdadeira? Essa me parece ainda mais difícil. Ambas são difíceis, ambas. E daqui a pouquinho, quando a coisa apertar mais ainda, seja na economia, seja na guerra, seja na convivência, na sobrevivência, melhor dizendo. Seja na sobrevivência. Imagina o pessoal enfrentando a fome, o frio. Diz que na Alemanha já se aconselha os pacientes a irem consultar levando um cobertor. Na Alemanha.
a riquíssima Alemanha. Você quer ir consultar? Leve um cobertor para se esperar lá, abrigado, no frio. Gente, as notícias diárias são terríveis. E fico pensando como essa gente, que essa multidão pode fazer no meio de tudo isso? No meio de tudo. Sinceramente, para nós, já vai chegando o tempo em que a gente deve seguir o conselho que a mulher de Ló não seguiu e não olhar mais para trás. Isto é, não querer mais saber notícias. Né? Não querer mais saber notícias. Ficar aqui, interessar-se, já digo por quê, trabalho e oração e pronto. Né? Não olhar para trás. Não ficar mais curioso. Aquele aviso dos dias de trevas vai servir para a vida antes. Né? Não ficar curioso com o que está acontecendo com o mundo. Não ficar curioso com as notícias diárias do mundo. Para nós, chegará esse momento. Não ficar mais curioso. Não querer mais saber a notícia de cada dia. Não querer mais saber. Aqueles que estão lá, não obstante, aquela multidão que está envolvida por essas notícias diárias, que resta? Que resta? Como salvar a própria humanidade e a própria fé, a própria religião? Penso que a última tábua de salvação para eles será a caridade que caracterizou São João Câncio. Né? Será a caridade. Devida, com certeza, em primeiro lugar, para consigo mesmo, no sentido de que se proteja aquilo que é essencial, isto é, a própria humanidade e a fé. E de resto, realmente, voltar-se para os outros, a fim de proteger-lhes estes mesmos bens, esses mesmos dois bens. A humanidade, na medida do possível. E a fé. E a fé. Então, e com isto esperar a salvação que vem de Deus. E é esse ponto, na verdade, que vai unir-nos a nós. Porque nós, mas depois que já não olharmos mais, ouvirmos mais as notícias diárias, ficaremos, sim, certamente, em primeiro lugar, com toda a riqueza da palavra de Deus. Essa é a grande notícia que deve nos informar até o fim. Quando todos os boletins diários se silenciarem, e já silenciam com a mentira, porque acreditar como? Em certos meios de comunicação, na mídia mainstream. Como acreditar nisso? Como? Para nós isso já é silêncio total. Já é silêncio. Porque não pode acreditar neles. Não pode ficar escutando os noticiários dessa mídia. Então, sim, nos restará crer absolutamente naquilo que a palavra de Deus nos informa, nos diz. Nossa notícia diária será a palavra de Deus. Crer que ela está se realizando. Ponto a ponto. Em toda a fidelidade, se cumprindo-se as profecias. Cumprindo-se as profecias. É isso que nós devemos crer. E com isto alegrarmos. Alegrarmos tremendamente em saber que a nossa esperança, a esperança maior,
aquela que é teológica, a esperança em Deus, a esperança de Deus, que esta está por realizar-se em breve. Certamente que precisaremos cada vez mais viver a caridade, né? Mesmo entre nós. Mas os nossos grandes alentos, nossas grandes notícias virão da palavra de Deus e da sua realização. E da realização da promessa maior da palavra de Deus, que é termos de volta Jesus, né, com o seu reino, em corpo e alma, glória e majestade no meio de nós. Sim. E enquanto isto, num imenso gesto de amor, estamos abertos para acolher a multidão daqueles irmãos e irmãs que, afinal, vão superando todas as suas dificuldades e queiram vir, né? Mas ficaremos aqui, rezando para que esta luta tão grande de preservar a própria humanidade e de guardar a fé, essa luta seja vencida realmente por eles. E eles consigam, na caridade, na esperança em Deus, consigam vencer. Preservar a humanidade e guardar a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.